Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula do nosso livro do ano, Aventureiros da Bíblia, pequenos heróis que fizeram uma grande diferença? Vem comigo! O Pequeno Reformador. Olha só, crianças, a história de hoje, ela se chama O Pequeno Reformador. Quem será que é esse pequeno reformador? Sabe, crianças, há muitos anos atrás, o reino de Judá, ele estava uma bagunça. Estava cheio de pessoas más, egoístas, idólatras e que faziam tudo o que não prestava. Sabe, brigar, xingar, maltratar os animais, adorar outros deuses, eles faziam tudo isso e muito mais. E isso era principalmente por causa de um rei chamado Amon. Ele era um péssimo rei e fazia coisas que desagradavam completamente a Deus. Mas sabe, crianças, o seu reinado não durou muito tempo. Depois de 2 anos, sabe o que aconteceu com o rei Amon? Uma morte silenciosa. Ele morreu e foi substituído por seu filho, chamado Josias, que tinha apenas, olha só, 8 anos. Quantos anos vocês têm, aventureiros? Olha só, Josias, se ele vivesse na nossa época, ele estaria na classe de edificadores. Era muito petitiquinho, né? Com certeza ele era da idade de muitos de vocês. E Josias, olha só, então, com 8 anos se tornou o quê, ó? Foi colocada uma coroa na cabeça dele e Josias se tornou um novo rei do reino de Judá. E agora o povo pensava, o que será de nós com esse novo rei? Ele é uma criança. Será que ele vai ser um bom ou um mau rei? O que será que esse rei sem experiência vai fazer para mudar a situação do nosso país? Era isso que a multidão pensava, que o povo do reino de Judá pensava. No entanto, crianças, o que ninguém sabia é que aquele rei era um pequeno herói de Deus e ele iria trabalhar sob a orientação, olha só, do nosso comandante, que é quem? Deus. Assim que começou a reinar o nosso pequeno herói, o pequeno rei de Judá, ele fez uma grande reforma espiritual em Israel. Ele mandou abrir o templo que estava fechado e tirou de lá todos os ídolos, as imagens que iam contra a vontade de Deus. E sabe, crianças, o que ele encontrou lá? Ele encontrou lá pergaminhos. E nesses pergaminhos, crianças, sabe o que tinha escrito neles? Tinha escrito as leis de Deus. E aí ele começou a ler e estudar essas leis. Vamos relembrar quais são as leis? Vamos relembrar os 10 mandamentos? O primeiro é não terás outros deuses diante de mim. E aí ele começou a ver que lá no templo, lá estava cheio de imagens de ídolos que não podia estar ali. E aí ele ficou pensando, eita, tem alguma coisa errada aqui no meu reino. O segundo mandamento, olha só, não farás para ti imagem o quê? De escultura, de nada que tenha lá no céu. E o templo estava cheio disso. E aí ele começou a estudar, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não invejarás nada. E ele ficou, meu Deus, está tudo errado. E aí ele começou uma grande reforma. Mas antes de continuar a história, o que a gente vai fazer? Pega o seu pergaminho e vamos colocar em ordem. Imprima os adesivos, olha só, pega os adesivinhos e vamos colocar os 10 mandamentos em ordem para depois continuar nossa história. Olha só como que ficou então, né, o pergaminho com as leis de Deus, os 10 mandamentos. E aí, crianças, vocês já completaram o pergaminho de vocês? Se sim, parabéns! Se não, complete aí, hein? Vamos relembrar todos os mandamentos. Mas não foi só os ídolos e as imagens que o rei Josias tirou lá do templo. Ele também, crianças, exterminou
e expulsou todos os falsos profetas e os sacerdotes que iludiam o povo de Deus. Ele quebrou todos os altares que havia lá no Monte Judá e que eram usados como adoração aos outros ídolos. E o rei então convidou o povo para fazer uma grande reforma de coração diante, olha só, de Deus. Depois ele celebrou a Páscoa com o seu povo. E além disso, durante a sua vida, então o rei Josias, que virou rei com quantos anos? 8. Então, depois disso, durante toda a sua vida, ele foi um rei justo, bondoso, misericordioso e também, olha só, temente a Deus. E a nação inteira ficou muito, mas muito feliz com aquele pequeno herói de Deus que salvou Israel de ser destruída por causa de sua maldade. Olha só que interessante, né, crianças? Ele era tão novinho, tão pequenininho, mas mesmo assim ele cresceu, ele foi bondoso, foi misericordioso, ele seguiu as leis de Deus e ele fez uma grande reforma entre o seu povo. Que nós possamos também seguir o exemplo do rei Josias e obedecer, olha só, as leis de Deus e também, fazer grandes reformas espirituais e transformar a vida de todas as pessoas que nós podemos alcançar, Mas olha só, crianças, não parar por aí. A história de Josias, ela nos traz 3 importantes lições. A primeira, devemos sempre ler a palavra de Deus e ser fiel a ela. Quando o rei Josias, ele encontrou os pergaminhos da lei de Deus e aí ele ficou sabendo tudo que o povo estava fazendo de ruim e como eles não estavam seguindo as leis de Deus, ele aceitou aquilo e ele entendeu que precisava de uma mudança, ele foi fiel à palavra de Deus. Segunda lição, devemos procurar fazer sempre a vontade de Deus. Então, aventureiro, Deus te chamou para ser um pequeno missionário, um pequeno grande herói da Bíblia. E você aceita essa missão? Você aceita fazer a vontade de Deus na sua vida e testemunhar para as outras pessoas? E a terceira grande lição, precisamos convidar as pessoas para se aproximarem de Deus. E aí, aventureiro, você tem algum coleguinha, algum parente, alguém que você gosta muito, que não se aproximou ainda de Deus? Esse é o momento. Convide ele para se aproximar de Deus. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Se você quer ser um aventureiro de Deus, sabe o que você precisa fazer? Você precisa ler a Bíblia todos os dias e obedecer a todos os ensinamentos de Deus. Amém? E olha só, vamos fechar nossos olhinhos para falar com Deus. Então fecha o olhinho comigo, vamos lá. Senhor, querido Pai que estás nos céus, muito obrigada por nos mostrar o exemplo que Josias foi. Nos ajude a ser como Josias, a obedecer a Ti a cada dia, a nos entregarmos a Ti e a testemunharmos e aproximarmos as pessoas de Ti. Te peço que esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. E agora, crianças, o desafio do dia é: prepare uma lista com 7 coisas boas que você pode fazer para ajudar as outras pessoas a se aproximarem de Deus. E aí, depois que você fazer essa lista com 7 coisas, coloque uma delas em prática. Quero só ver o que você vai fazer para aproximar as pessoas de Deus, assim como Josias. E agora, crianças, vamos para o nosso momentinho de beijos e abraços. Lembrando, se você quer receber beijos e abraços, comenta nesse vídeo aqui para na aula 6 nós mandarmos, tá bom? Lembrando que, se você comentar nesse vídeo e você não recebeu um beijo e abraço na aula 6, é porque no momento em que gravamos o vídeo, o seu comentário ainda não tinha sido postado. Então aí, tenta de novo na aula 6, tá bom? Então vamos lá para os beijos e abraços. Quero mandar um beijo especial para o Davi Heitor, Samuel, Cauã e Yuri, do Clube de Aventureiros Mensageiros de Jesus de Carapicuíba, São Paulo.
Um beijo e um abraço bem gostoso, bem especial para você. Um beijo especial para o aventureiro Samuel, do clube Somos a Luz do Mundo, lá do Amazonas. Um beijo bem gostoso, bem especial. Um abraço bem apertado para o clube Pequeninos do Monte, de Recife, do distrito Marcos Freire. Um beijo para o clube Luz da Verdade. Um abraço bem apertado, bem gostoso para o Adolfo, Damares Caroline, Eliezer Gabriel, do clube Gideões dos Andes, lá de São Paulo. Fiquei muito feliz que vocês comentaram de novo, então vocês são da Bolívia, que legal! Muito interessante. Então, um beijo e um abraço muito especial, muito apertado para vocês. Um beijo e um abraço especial para o Clube Estrelinhas de Timbaúba, que está sempre conosco. Um beijo especial para o Clube Estrelinhas da Manhã e também para o Clube Semeadores de Luz de Comodoro, Mato Grosso. Um abraço bem apertado, bem gostoso para o Clube Jardim do Criador de Aracaju, Sergipe. Um abraço para o Clube Aventureiros Oásis da Ilha, da IAGE Central da Barra, dos Coqueiros, Sergipe. Um abraço e um beijinho muito especial pro Benjamin, pro Anthony, pra Chloe e Lois. Um beijo especial pro clube Luzes da Aurora, da IAGE de Praça 14, lá de Manaus. Beijos e abraços pra IAGE de Santa Eugênia, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Um beijo e um abraço especial para a Luna e o Miguel, que também sempre está aqui com a gente, do Clube Pequenos Semeadores de Várzea Paulista. Um beijão, como me pediram, para o Clube Diamante do município de Anori, Amazonas. Gente, quanto o Clube do Amazonas, que legal! Fico muito feliz que vocês estão assistindo, né, nossos vídeos. Nós estivemos aí ano passado, foi muito legal conhecer o Amazonas. Um beijo para o Clube de Aventureiros de Jardim Neópolis, Carpina, Pernambuco. Um abraço para Maria Clara Ferrari, um beijo e um abraço para Josilene, do Clube de Aventureiros Pequenos Luminares, de Recife, Pernambuco. Um beijo e um abraço bem apertado para o Clube de Aventureiros Jardim do Reino. Quero mandar um beijo e um abraço bem apertado para a classe de Luminares e os aventureiros Maria Vitória, Miguel, Isabela, Evelyn e Cauã. Um beijo e um abraço bem gostoso para vocês. E um beijinho pro Clube da Árvore da Vida. Então esses foram os nossos beijos e abraços de hoje. Lembrando, se você quer receber beijo e abraço, comenta aqui nesse vídeo, tá bom? E baixa aqui, né, o nosso material, o nosso pergaminho para você montar e relembrar quais são, né, as leis de Deus. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!